Boa tarde a todos, aos encarnados, aos desencarnados que estão aqui nesta casa. Hoje é com muita gratidão que nós estamos retornando, os nossos trabalhos, começando o ano de 2026, depois de um recessinho de Natal e Ano Novo. A gente está retornando hoje e com bastante alegria por podermos estar aqui tentando aprender alguma coisa, tentando assimilar alguns conceitos novos, que a gente sempre aprende. Hoje, eu vou ler uma mensagem antes, a gente vai estar estudando o capítulo 16, Sede perfeitos. É um capítulo que eu acho maravilhoso, Sede perfeitos. Eu acho assim que Jesus, todo o evangelho é muito apaixonante, mas esse Sede perfeitos, nossa, ele é divino, Jesus nos recomenda, nos chama à perfeição e a gente vai na labuta, quem sabe um dia, para sermos um pouquinho mais perfeitos. Eu estava procurando uma mensagem assim para começar o nosso ano relacionada a esse tema, mas de todos que eu olhei lá em casa eu não gostei de muita coisa. Mas eu achei uma aqui, eu acho que se encaixa a nós, trabalhadores da última hora, trabalhadores espíritas. O trabalhador divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. É de João Batista, está em Lucas, capítulo 3, versículo 17. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O percursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João nos apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos. Mas ele se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito rei na esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Senhor Jesus, Mestre amado, nosso guia, nosso mensageiro de todas as horas, nós te agradecemos, Pai amado, pela oportunidade que nos concedestes de mais um dia de existência no corpo de carne. E rogamos a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor nos ilumine, nos abençoe, nos livre de todos os males e nos guarde. Abençoa, Senhor, a todos os irmãozinhos desencarnados que estão neste recinto em busca de um socorro e de auxílio. Abençoa, Senhor, a todos os Teus filhos que passam por grandes dificuldades e lamentações neste momento. Seja conosco, Pai, hoje e todo sempre. Que assim seja. Eu achei interessante trabalhador divino, Porque Jesus é o nosso trabalhador divino. Jesus sempre será, a nossa mola propulsora, o nosso guia. Aqui no item 4, do capítulo 17, Sede perfeitos, os bons espíritas. A gente vai refletir um pouquinho sobre esse tema, os bons espíritas.
Nós podemos nos considerar bons espíritas? Enquanto eu estava estudando, né, revendo esse conteúdo que eu já tinha pronto de uma outra época, e eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que eu sou uma boa espírita? Será que eu já tenho alguns requisitos, né? Será que eu já tenho alguma coisa mudado dentro de mim para eu poder pensar em achar que eu já estou quase uma boa espírita, né? Quais são as nossas atitudes? Como é que a gente vê a nossa vida? Que reflexões a gente faz? A gente saiu de 2025, entramos agora em 2026. Como eu disse agora há pouquinho, nós estamos reiniciando os trabalhos no plano físico, porque no plano espiritual essa casa não parou, essa casa nunca para. Então, quando eu fico analisando essas coisas, eu me questiono, que espíritas somos nós, né? Jesus não descansa, Jesus não descansou. Os trabalhadores do plano espiritual não descansam um só dia, né? Todos os dias eles têm atividades, eles não deixam uma casa desamparada. Esses sim já estão na categoria de bons espíritas, penso eu. E nós estamos, assim, nos preparando para alcançarmos um pouquinho desse patamar. Até porque, penso eu, que como a gente ainda está numa veste de carne, a gente ainda precisa desse repouso, dessa temporada, a gente ainda é muito apegado a algumas tradições, a família, né? Mas nesse tempinho que nós nos ausentamos, daqui pouquíssimos dias, Jesus não descansou. E nem por isso nós deixamos de ser espírita, e nós que somos trabalhadores, nem por isso a gente deixou de ser trabalhador da casa espírita, né? Isso a gente estando dormindo, estando acordado, nós somos seareiros do Mestre Jesus. A gente precisa saber que Cristo é a nossa linha, né? É a nossa mestre, é a nossa diretriz, as suas ações e os seus ensinamentos. Então, para a gente que está aqui nessa caminhada, a gente não precisa fugir do mundo, fugir das coisas do mundo, das coisas que se nos apresentam no nosso dia a dia, das tribulações, né? Dos sofrimentos, das angústias, dos problemas familiares, né? Dos perrengues com doença ou com qualquer outra coisa. Isso não pode nos afastar do nosso objetivo maior, que é essa doação do nosso tempo. A tarefa primordial do discípulo, a nossa tarefa é, portanto, compreender, né, o nosso caráter transitório carnal e consagrar assim, o nosso espírito, a nossa alma, a nossa vida ao trabalho fraterno, às orações, à meditação, à alegria, à diversão, sim, porque nós precisamos disso, porque nós ainda não estamos num plano onde a gente, porque eu sou trabalhador da casa espírita, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Se eu for em tal festa, eu vou me tornar um mau espírita. O lugar vai depender muito dos meus, daquilo que eu acho que é apropriado para mim. E me comportar no lugar de acordo com o que eu acho que é correto. Né? Se eu for numa cafeteria, num barzinho, conversar com amigos, tomar um café, um chá, isso não vai me fazer mais pior do que eu sou. Vai fazer as minhas atitudes. É como eu me comporto, seja eu aqui dentro da casa espírita, seja eu fora. Não adianta, às vezes, a gente estar dentro da casa espírita, mas a gente não muda as nossas atitudes. Nós sabemos que nem todas as pessoas que procuram uma casa espírita são espíritas. Quando as dificuldades aparecem, as pessoas saem em busca de socorro, em busca de um alento, em busca de uma palavra de conforto. O que a gente precisa entender é que nem todo mundo vai aceitar, digamos assim, aquilo que a gente acha que é correto, que a gente não pode sair por aí, porque eu sou espírita, porque eu me acho uma pessoa centrada, impondo as minhas verdades para a pessoa. Nada acontece antes do tempo. Eu penso que quando uma pessoa chega a uma casa espírita, o porquê nós viemos para uma casa espírita há alguns anos atrás? O que nos trouxe? A mim era uma necessidade enorme de uma busca que eu não sabia o que eu queria, que eu não gostava da forma como a religião que eu fui educada se comportava, que eu me sentia mal lá dentro e era uma infelicidade, uma insatisfação, que eu só fui encontrar respostas quando eu comecei a
estudar a doutrina espírita, porque a gente estar na casa e não ter nenhum pouquinho de conhecimento não faz muita diferença. Porque eu penso que quando a gente chega a uma casa, a gente já tem alguma coisa de espiritualista. A gente já crê em alguma coisa e é normal. Às vezes eu converso com as pessoas que não são espíritas, que às vezes são admiradoras, mas que não estão dentro da doutrina, que não estão estudando, que de certa forma a gente sempre acredita numa energia superior, a gente sempre acredita que aquele nosso ente querido que partiu, que desencarnou, a maioria de nós, que ele está no outro plano. E a gente às vezes vai na casa espírita para saber notícias. Eu quero que meu ente esteja bem. Então há ali uma sementinha, porque o espiritismo é o ensinamento do Cristo redivivo, é o Evangelho de Jesus. Eu tive uma vez uma conversa com uma pessoa que eu conheço, bem de perto, que ela me dizia assim, Janete, mas eu me tornei cristã quando eu fui para a igreja. Eu falei, eu não fui para a sua igreja, mas eu sou cristã. Eu sou filha de Deus, todos nós somos cristãos. Estejamos nós numa outra doutrina, estejamos nós na casa espírita. Uma coisa que às vezes me deixa assim, ebulição, é quando alguém diz que só é cristão porque está em determinada seita, em determinada religião. E nós, espíritas, somos o quê? Não somos filhos, criação do mesmo Deus, do mesmo Pai? O Deus que está lá não está aqui conosco também? Então, são esses questionamentos que eu me faço. Eu fui fazendo ao longo do tempo da minha caminhada na doutrina. Outra coisa que não fazem os espíritas em matéria doutrinária é que não seja admitir os ensinos do mestre. A gente precisa admitir e pôr em prática. Não é aceitar e saber e não fazer. Porque às vezes a gente é uma pessoa dentro da casa, a gente é uma pessoa dentro da nossa igreja, seja ela qual for, mas quando a gente sai, a gente é diferente. Eu não posso ser uma pessoa diferente aqui com vocês, com a minha família e na sociedade. A gente tem que ter essa luta. A doutrina espírita, ela é a restauradora do cristianismo, né, na sua mais gloriosa pureza, na sua essência. É assim que, atormentados por dificuldades e crias de toda espécie, a gente se enterra, né, na colheita do que não é bom. Cada um de nós tem necessidade pessoal, diferente, mas todos nós precisamos ter a mesma necessidade. Somente nós que estamos aqui na caminhada da doutrina, estudando, tentando aprender, tentando ser melhor. E a gente só vai conseguir essa chama do verdadeiro cristão, aquele que ama, que perdoa, quando a gente conseguir externar amor, quando a gente conseguir perdoar a todos, quando a gente conseguir se colocar no lugar do nosso próximo. E quando a gente conseguir perdoar as nossas próprias falhas, as nossas próprias dificuldades. Não é porque eu estou aqui que eu não erro. A gente está dentro da doutrina espírita, mas a gente erra muito ainda. E vamos errar. Nós temos aí uma jornada que a gente não sabe de quantas reencarnações, mas que bom que Deus nos permite, né, ter essas novas oportunidades de passar por aqui. Eu acho assim que foi uma diferença, foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu sempre soube que onde eu estava não era meu lugar. E quando eu consegui vir para a doutrina. Eu sei que eu tenho muito a aprender, muita coisa a fazer, muita coisa a melhorar como pessoa. Mas eu acho que quando a gente está aqui, já tem assim, aquela consciência, né? Aquela necessidade. É quase que um compromisso. É um compromisso, né? Que a gente assume conosco mesmo, com os benfeitores espirituais, da gente trabalhar na seara do bem, da gente tentar ser melhor no dia de amanhã, em todos os momentos da nossa vida. Os bons espíritas, a gente não pode ser apenas adeptos e seguidores de uma doutrina. O que você é? Eu sou espírita. Alguns torcem o nariz, outros falam, não, essa aí é boa. Uma pessoa maravilhosa porque está dentro da casa espírita. Convive comigo. Convive com cada um de nós, né, para poder a gente ter, digamos assim, a certeza, ainda não tão certa, né, de quem somos nós, do que nós somos capazes. Eu não sei.
não sei do que eu sou capaz numa reação. Normalmente a gente explode por qualquer coisa no trânsito, por algum motivo, né? Podem ser comparados também com o semeador, né? A parábola do semeador. A gente precisa nos sensibilizar de que nós estamos aqui não é por acaso. Esse grupo que trabalha nesta casa espírita não está aqui por acaso. Porque cada um de nós, às vezes, saiu de outros lugares, de outras casas, e estamos aqui. Por acaso, não. Estamos aqui porque nós precisamos trabalhar juntos, porque nós temos um compromisso, porque nós temos um propósito de evoluirmos e de um auxiliar o outro na sua caminhada, no seu aprendizado espírita. São essas lições, né, que a gente precisa tirar enquanto caminheiros da jornada espírita. Nós precisamos exercitar um pouquinho da parábola dos talentos. Que tenho eu para multiplicar? Tem dinheiro muito? Não. Temos o suficiente para viver? Temos. Nós temos outras coisas que nós podemos multiplicar enquanto trabalhadores da seara espírita. Nós precisamos desenvolver a compaixão, a solidariedade. A gente precisa se colocar no lugar do nosso próximo. Acho que é um dos primeiros passos, assim, é sentir a dor do outro, não com a mesma intensidade que ele sente, porque a dor de cada um sente de um jeito, mas pelo menos ser parceiro, ser generoso e ouvir, pelo menos ouvir, saber acolher a dor do nosso próximo. Isso nos faz um pouquinho diferentes na nossa jornada. A gente pode multiplicar amor, alegria, sorrisos, bons dias, boas noites, como você está, como está seu filho, como está seu marido, né? Então são essas coisas que diferenciam um pouco, que precisa diferenciar e fazer a diferença na nossa vida enquanto trabalhadores da seara de Jesus. Jesus nos disse que para nós espíritas, o primeiro de tudo, amai-vos. Amai-vos uns aos outros. E amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Um segundo muito importante para nós trabalhadores, para nós simpatizantes, para nós frequentadores, instruí-vos, estudai, aprendei, porque a gente está numa escola, assim como nós fomos alfabetizados, como alguém pegou na nossa mão, o nosso pai, a nossa mãe, ou a nossa professora, um dia, assim estamos nós. Alguém está pegando na nossa mão. Né? Temos a mão de Jesus que não descuida da gente. Temos os nossos protetores que estão aqui conosco em todos os dias de trabalho, pegando na nossa mão, para a gente, pegando na nossa mão e puxando. Ai, hoje eu não quero ir, estou com um pouquinho de preguiça. Não, mas eu preciso ir, tem alguém ali? Não, vai, levanta daqui, vai. O que será isso se não for um sopro divino, um sopro de um mensageiro, digamos assim, um pouquinho mais adiantado do que a gente? Levanta, caminha, vai, aprende, auxilia. Esse é o nosso papel. Esse é o meio que nós temos, né, para chegar ao nosso objetivo, né? Que é um dia caminhar para ser um pouquinho mais perfeito. A gente precisa ser exemplo. O bom espírita, ele precisa saber exemplificar as suas atitudes, as suas posturas. Eu sei que a gente, às vezes, do nada a gente vira, né? Vira a chavezinha, aqui está o lado melhorzinho, aqui está o lado mais mizinho. A gente precisa saber voltar essa chavinha rapidamente, né? Para o lado melhorzinho e fazer as nossas reflexões. E fazer uma avaliação da nossa postura, da nossa atitude frente ao nosso companheiro, ao nosso parceiro, né, aquela pessoa que a gente não conhece. Porque é muito bom estar na casa espírita, é muito bom a chave estar virada para o lado positivo, quando nós estamos entre nós, companheiros de jornada, quando nós estamos com as pessoas que nós amamos. E quando a gente se afasta, rapidamente a nossa chave muda. Por qualquer coisinha a gente inverte a posição da nossa chavezinha. E aí a gente mostra aquele lado ainda
não tão civilizado, não tão amoroso, né, que a gente carrega de longas e longas jornadas, de longas e longas encarnações. E o nosso mérito, né, o esforço da nossa caminhada é esse. É levantar hoje, caiu, escorregou, levanta de novo, né? E segue na seara de Jesus. O bom espírita, a gente precisa se esforçar para ser virtuoso, para praticar a caridade. A gente fala muito em caridade quando a gente está na casa espírita, ou sei lá, nas outras igrejas também, eu não vou, não sei, mas deve se falar no amor ao próximo, né? Amar o próximo é um tipo de caridade, acho que as mais sublimes que tem. E, por incrível que pareça, é a mais difícil de fazer, né? Seja nós espírita ou simpatizantes, é muito difícil a gente esparramar amor, ser um elo de luz, né? Que irradie onde quer que a gente esteja, porque a gente ainda fraqueja muito, né? Na nossa condição que nós temos de aprendizes, né? E de seres ainda imperfeitos. Muito embora nós saibamos que a gente tem ali algumas prerrogativas, algumas atitudes necessárias, né? Para a gente caminhar um pouquinho mais, evoluir um pouquinho mais nessa senda da perfeição. Perfeito hoje nós temos Jesus, temos os nossos irmãos celestiais já num plano mais avançado, de mais plenitude, de mais sabedoria, de mais amor. Isso também foi fácil na caminhada deles? Penso que não, porque todos nós galgamos, que tentamos galgar o degrau da escada que nos leva àquilo que Jesus nos pede, a perfeição. Eu penso que é sempre doloroso, porque a porta larga, porque os prazeres da vida, porque as coisas mais fáceis, é mais fácil de lidar. Tudo aquilo que faz eu remexer dentro de mim, tirar, né, do meu orgulho, da minha incapacidade ainda de amar como eu deveria, isso dói, isso mexe. É uma terapia dolorosa essa evolução nossa. É uma terapia nós conosco mesmo, né? Porque a gente pode se auxiliar, pode se apoiar. Agora, a decisão final é única, é de cada um. A gente precisa lutar e batalhar pela nossa transformação moral, que passa por tudo isso que eu falei agora há pouco, né? Pela prática do bem, pela compreensão das coisas. A gente não pode se apegar, nós não estamos mais na época de nos apegar a fenômenos, isso aí já passou. Hoje nós precisamos nos apegar ao conhecimento, porque só o conhecimento liberta. É através do conhecimento que a gente vai ampliar os nossos horizontes. É estudando a doutrina que a gente vai adquirindo aos pouquinhos, porque não é fácil, não é rápido. O conhecimento e a ciência de que nós estamos trilhando um caminho de pedras pontiagudas, de pedras que doem às vezes. Quando a gente encontra a incompreensão da família, ou da sociedade, até que hoje a gente já está mais tranquilo, né? Além de falar que você às vezes não é cristão porque você é espírita, mas a gente, já aconteceu muito mais coisas, com certeza nós já vivemos, já passamos por dificuldades muito maiores. O espírita precisa pelo menos se esforçar para ter aquela fé inabalável, né? Aquela fé centrada, aquela fé com razão, com certeza. A gente precisa confiar. Confiar que existe energias superiores que nos levantam quando a gente cai, que pegam na nossa mão. Essa energia vem como? Pode ser através de uma palavra amiga, de um abraço de uma pessoa. Está ali alguém, está ali uma influência divina me servindo. Então a gente não pode desacreditar de que nós estamos amparados. Seja o caminho pedregoso, seja o caminho espinhoso, né? Ante as dificuldades, ante as crises de desânimo que às vezes a gente tem quando a gente não consegue mudar uma sociedade, quando a gente não consegue ver muita diferença. Mas a gente pode fazer e espargir sementinhas de esperança.
O bom espírita, ele se esforça para ser virtuoso, né? Porque todas essas virtudes boas é tão difícil a gente adquirir. Eu, pelo menos, eu penso que eu ainda vou levar aí algumas idas e algumas voltas ao corpo. Se a gente for fazer, eu às vezes me pego divagando e fazendo uma análise de quem era eu antes, quem sou eu de 96 para cá, o que eu evolui. E descubro sempre que eu penso nessas coisas, eu descubro que tem um monte de coisa para melhorar, que eu ainda estou muito aquém, muito longe de ser aquela espírita perfeita, totalmente generosa. Ainda não me encontro nesse patamar. E a gente luta, né? É uma caminhada, né? A boa conduta. Eu achei essa passagem aqui porque nós somos cooperadores de Deus. Está em Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. A gente sabe que Deus fez tudo. Tudo que tem aqui foi energia divina, única que criou. E nós somos cooperadores. Como que a gente coopera? Como que nós, trabalhadores espíritas, podemos cooperar com essa obra divina? A gente tem que cooperar, penso que perante nós mesmos, nos conhecendo, nos melhorando. Porque eu preciso estar cheia, completa de alguma coisa, ou ter pelo menos a metade do meu copo, para eu poder repartir com alguém, né? Em Mateus, capítulo 5, versículo 47, diz o seguinte: o que fazeis de especial? O que nós estamos fazendo de especial? O que nós estamos fazendo de melhor nessa encarnação, nessa vida? O que nós estamos fazendo com essa oportunidade que nós estamos tendo de estar num corpo de carne, de estarmos podendo vivenciar e cooperar e ajudar e trabalhar na doutrina espírita, que a gente sabe, cansado de saber que é o Consolador prometido, que veio para nos auxiliar no nosso crescimento, na nossa evolução. O que a gente está fazendo perante o tempo vai rápido, o tempo corre. Ontem era 2025, hoje é 2026, daqui a pouco é 2027. O que cada um, enquanto trabalhador espírita, está fazendo com o nosso tempo? Como é que nós estamos usando o nosso tempo? A gente sabe que a gente ainda deixa pouco tempo das nossas horas semanais para o trabalho fraterno. Pelo menos eu. Ainda não deixo muito do meu tempo. Eu espero um dia poder chegar a mais tempo, né? Perante os nossos familiares e companheiros, no trabalho, seja o trabalho remunerado, o trabalho que a gente precisa, ou seja um trabalho de colaboração fraterna, aquele que a gente não recebe nenhum tipo de remuneração em espécie, em dinheiro, né? Como é que está o nosso tempo? O que nós estamos fazendo de especial para a nossa casa espírita? Os companheiros que aqui vêm, né? Perante a enfermidade de um familiar ou de alguém da nossa casa, o que a gente está fazendo? Ou mesmo perante aqueles irmãos que estão nos asilos, nos hospitais, nas ruas, nas casas muito precárias de situação, né? Perante a nossa mediunidade, qual é o nosso compromisso enquanto espírita que trilha a seara para chegar à perfeição, a ser um bom espírita, né? Se Deus nos deu tudo, se nós colaboramos na obra divina, como é que nós estamos colaborando com a natureza, com as pessoas, com os animais, com as flores, com tudo que tem por aqui? Com esse corpo que abriga o meu espírito, né? O bom espírita preza por isso também. Precisa, deve. Perante a própria doutrina, que a gente falou ali um pouquinho, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12.
O tempo já deu. Eu vou ler esse pedacinho. Apagar as discussões estéreis, esquivando-se a criação de embaraços que prejudiquem o desenvolvimento sadio da obra doutrinária. O espírito da verdadeira fraternidade funde todas as divergências. Não restringir a prática doutrinária exclusivamente ao lar, buscando contribuir de igual modo na seara espírita de expressão social, auxiliando ainda a criação e a manutenção de núcleos doutrinários no ambiente rural. Todos estamos juntos nos débitos coletivos. A gente deve tanto a este Deus que nos fez, a este orbe que nos acolhe, a esta casa, aos amigos que estão conosco. O que é que, de que forma nós estamos tentando retribuir, né? Nós precisamos desapegar da crença cega. A gente precisa exercitar o raciocínio nos princípios doutrinários para não estagnar-se nas trevas do fanatismo. Discernimento não é simples adorno. Nós não somos o dono da verdade. Porque nós estamos aqui não é porque nós estudamos a doutrina 2, 3 vezes na semana, em grupo ou em casa, que a gente é dono da verdade. Nós temos muito ainda que saber e trilhar nessa jornada nossa evolutiva do bom espírita, do bom cristão, do amante a Deus. Temente não, porque Deus não é vingativo e não castiga. Mas do amante, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, é o nosso próximo como a nós mesmos, é a nossa trilha, eu penso que mais estreita, mais longa, mais difícil de ser percorrida. Mas o dia que nós conseguirmos, não importa quantas encarnações nós teremos, mas o dia que a gente conseguir vencer a nós mesmos e vencer as dificuldades que este mundo nos impõe, a gente conseguirá ser um pouquinho melhor, ser um cristão verdadeiramente que sabe amar, que sabe perdoar, que aceita as suas limitações e trabalha para vencê-las. Era isso que nós tínhamos da nossa reflexão do dia de hoje.